Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Systems Talk. Meu nome é Bruno Soares, sou o diretor de comunicações do Encose Brasil e vamos direto aqui apresentar o nosso convidado de hoje. Estou bastante empolgado para esse papo, como eu já tinha adiantado para ele. O nosso convidado de hoje, ele é bacharel em telecomunicações pelo Instituto Federal da Paraíba, bacharel em ciência da computação pela Universidade Federal da Paraíba, mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Campina Grande e PhD na mesma área pelo RPTU Kaiserslautern Landau, na Alemanha. Atualmente, ele é chefe do Departamento de Engenharia Virtual no Instituto Fraunhofer de Engenharia de Software Experimental, onde também já atuou como engenheiro sênior e gerente de projetos. Ele também é docente no Departamento de Ciência da Computação da Universidade RPTU Kaiserslautern Landau, onde leciona as disciplinas de arquitetura de sistemas e software e sistemas de tempo real. Bem-vindo ao Systems Talk, Pablo Antonino. Obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês e bastante animado para esse papo que a gente vai ter aqui. Oh, excelente, Pablo. O prazer é todo nosso. Muito feliz mesmo de finalmente, né, a gente conseguir ter esse papo aqui. Eu entrei em contato com o Pablo pela primeira vez um ano atrás. Um ano atrás foi por conta de um artigo que o Pablo divulgou pelo Encode. E aí, entre indas e vindas, né, o Pablo está na Alemanha, eu estou aqui no Brasil, então a gente acabou se desencontrando um pouco, mas estou muito feliz que a gente conseguiu fazer esse papo acontecer, Pablo. Eu queria agradecê-lo novamente. Eu que agradeço, cara. Agradeço bastante a oportunidade de estar aqui com vocês e compartilhar um pouco sobre a minha experiência e sobre essas competências na área de engenharia virtual, arquitetura, simulação, gêmeos Vamos digitais. nessa. Vamos lá. Excelente, vamos nessa. Bom, então, para começar, Pablo, eu queria te pedir para compartilhar um pouco com a nossa audiência sobre a sua trajetória profissional e como você chegou até esse ponto, né, de liderar o departamento de engenharia virtual. Então, eu vim para a Alemanha em 2009. Eu vim inicialmente com um plano de passar 2 anos aqui trabalhando. Essa oportunidade apareceu de trabalhar aqui no Fraunhofer e eu estava terminando meu mestrado. Antes de iniciar o mestrado, eu trabalhava com o desenvolvimento de Java Web, eu era desenvolvedor Java Web. E depois de um tempo eu decidi voltar para a academia, fiz o mestrado. No final do mestrado eu estava procurando emprego, estava noivo, ia casar, precisava de algo mais estável. E dentre as várias oportunidades, apareceu essa oportunidade na Alemanha, no Fraunhofer, e através de uma pessoa que eu conheci em um congresso. E, como falei, vim com o plano de ficar 2 anos. Ao final do primeiro ano, eu recebi um desafio, foi me dado um desafio de estender o meu contrato, de ficar aqui um pouco mais longo aqui no Fraunhofer. E me foi colocado um plano, que seria um plano de desenvolvimento de carreira e que o final, ou digamos assim, um grande milestone seria a chefia do departamento que eu tenho hoje, né? Essa posição que eu tenho hoje. Mas para isso eu precisaria fazer um doutorado, porque o Fraunhofer ele preza muito, aqui na Alemanha, na verdade, a titulação acadêmica ela é bastante valorizada, inclusive para não apenas na academia, mas na indústria também, não é? Isso é Então, bem importante, né? é bem valorizada mesmo. E diz assim, olha, cara, a posição, se você conseguir, a gente muito provavelmente vai conseguir consolidar esse plano. O duro foi que eu, quando terminei o meu mestrado, cara, eu tinha decidido que jamais voltaria a estudar novamente. Eu disse, não quero estudar novamente, em hipótese alguma. Mas uma vez que o desafio foi colocado à frente, me foi posto, eu decidi encarar, né? E durante o meu doutoramento, eu continuei trabalhando, o tempo integral no Fraunhofer, né? Então, fiquei fazendo, trabalhando e conduzindo a minha pesquisa, os meus estudos de doutoramento. E calhou que eu defendi o meu doutorado
em 2016. Eu concluí as atividades ali finalzinho de 2014, começo de 2015, mas o processo de avaliação ele demora bastante aqui. Em alguns casos, no meu caso demorou bastante. E a minha defesa do doutorado ela foi ali em julho de 2016. Então, Isso você assim, tinha chegado na Alemanha em 2009. 2009. Ok. 2009, mas assim, até então eu estava trabalhando um ano e meio sem pensar nisso, né? Tava só trabalhando em projeto, em consultoria e oficialmente mesmo eu comecei assim, quando eu decidi que ia fazer mesmo tudo, que coloquei a coisa na frente, eu comecei com minhas atividades de doutoramento ali para 2011. Ah, ok. Então, Ali por 2011, né? Então até a coisa engrenar e então foi mais ou menos isso daí, né? Então foi 11, 12, 13 ali é final de 14, 4 anos, mais o tempo de fazer a, a revisão, de fazer todas as análises que eles fazem de avaliação, demorou esse tempo aí. Então, assim, durante esse percurso, eu já estava como engenheiro sênior aqui, eu já estava, inclusive, como gerente de projetos. Eu assumi o cargo de gerente de projetos em 2014, já tá? isso já no final do seu doutorado. Praticamente, em 2014, exato, já tinha esse cargo de que eles chamam de sênior e estava para assumir a posição de gerente de projetos, né? E quando foi ali em meados de... E estava trabalhando, né? Gerenciava projeto com empresas no setor automotivo, de transporte sempre, que era o foco principal, né? A indústria automotiva alemã, nos Estados Unidos, na Ásia e, na verdade, na Europa também como um todo. E quando foi em 2017, me foi apresentado a oportunidade de eu assumir a gerência do departamento que eu trabalhava. Na época, o departamento se chamava Embedded Software Engineering, Engenharia de Software Embarcado, e foi quando me foi dada a chefia do departamento, me foi oferecido, e eu assumi a chefia em a gerência do departamento em outubro de 2017. E de lá peguei um departamento bem pequeno, e graças a Deus a gente conseguiu, cara, realmente crescer em número de projetos, em número de pessoal. Inclusive, dentro do meu departamento, a gente já conseguiu formar um outro departamento, ou seja, a coisa ficou tão forte dentro que a gente conseguiu gerar um departamento que saiu dentro do meu departamento. Que legal. Eu acho essa questão do fator multiplicador é muito bacana, cara. Eu digo sempre, olha, eu quero que a gente cresça e que a gente possa formar novos líderes aqui dentro, né? Para que a gente possa estar crescendo, porque na hora que a competência é criada forte dentro do meu departamento, que a gente consegue criar uma unidade de negócio como um novo departamento, isso mostra que a gente está tendo sucesso, não é? Claro. Então, quando alguém me pergunta assim, cara, qual é o meu, como é que você vê o meu futuro aqui enquanto funcionário do seu departamento? Eu digo, cara, eu quero que você seja meu colega. Eu quero que você tenha tanto sucesso no que você está fazendo que a gente possa criar um departamento para você aqui dentro, entendeu? E que a gente possa explodir isso. Então, eu vejo muito nesse sentido. Então, foi assim, esse foi o meu caminho, né? Esse foi o meu caminho de chegar até onde eu estou aqui. E assim, no meu caso, o fato de eu ter os meus estudos eu ter começado com rede de telecomunicações, que é bem no hardware, né, cara? Eu trabalhei em nível de sinal, trabalhei com processos de comunicação lá embaixo mesmo, né? Em nível de equação de onda e coisa desse tipo, né? Eu fazia programa em assembly, cara. Então, e na ciência da computação, fui para o outro nível, né? Trabalhei com Java que é com Java Web, né? Diga-se de passagem, trabalhei, me recordo que eu comecei, eu sempre fui fascinado por essa parte de embedded, eu trabalhei com uma tecnologia do Java que era o J2ME, Java to Micro Edition, que era para desenvolver applets, aplicativos do Java, né, para equipamentos móveis, para celular. Então, assim, o nosso departamento aqui, que faz parte, o departamento que eu sou responsável de engenharia virtual, o Virtual Engineering, ele casa essas competências, né? Com
hardware e software, né? É fundamental ter esse conhecimento. É tanto que o corpo profissional que trabalha comigo, ele é formado não apenas em cientista da computação. Eu tenho cientista da computação, tenho engenheiros eletricistas, tenho engenheiros mecânicos, matemáticos. Então, assim, cara, tem gente com vários backgrounds que permite essa interação do hardware com o software, porque é isso que a gente faz. E o nome do departamento ele mudou para Virtual Engineering justamente por conta dessas novas tecnologias que a gente estava trabalhando na área de virtualização, gêmeos digitais, simulação, e foi para abranger um pouco, digamos assim, o espectro que a gente fazia. E ao mesmo tempo canalizando, afunilando um pouco mais assim, a gente vai ficar mais focado nessas tecnologias específicas, mas a gente amplia o espectro de atuação. Show de bola, Paulo. Obrigado por ter compartilhado um pouquinho, né, da tua trajetória. Eu só consigo imaginar o quão trabalhoso isso foi, né? Principalmente, né, você chegou pensando em um projeto de 2 anos, agora já está aí há 16 anos e 16 mega alguns atualizado. meses. É muito legal, né? Como uma coisa vai levando a outra. E, e assim, você estava falando desse período em que você estava fazendo o seu doutorado e trabalhando e gerenciando projetos, então eu só consigo imaginar o quão trabalhoso tudo isso foi, mas eu achei muito legal o fato de que o próprio local onde você foi trabalhar, ele te ofereceu essa possibilidade, mas colocou essa meta de que você tinha que fazer um doutorado. Eu acho que isso ajuda a corroborar, né? E até, eu vou até para o outro lado, ajuda a desmistificar um pouco uma visão de que a pessoa que faz um mestrado, que faz um doutorado, às vezes não serve para o mercado de trabalho. Eu digo isso porque às vezes eu percebo isso em algumas nuances aqui, olhando para a realidade do Brasil. De que o cara tá muito. Eu já ouvi isso algumas vezes. O cara é muito acadêmico, o que não faz, né, muito sentido na minha visão, visto que, beleza, você tem uma capacidade. Intelectual muito grande de assimilar conceitos tão complexos, por que você não seria capaz de colocar isso na prática, né? Então, eu acho uma visão particularmente muito interessante isso que você trouxe sobre essa questão do valor que é dado para a educação, para a formação aí na Alemanha. Ah, Agradeço bastante. interessante isso que você trouxe a respeito digamos assim, de não ter um entendimento, digamos, adequado de uma titulação acadêmica, né? De ter digamos assim, esse entendimento errôneo de que quem faz um mestrado, um doutorado, tem que virar professor. Não é? Eu acho que Exato. existe muito essa mentalidade e, de fato, como você bem trouxe, curiosamente, eu percebo muito esse tipo de mentalidade, Bruno, como você falou aqui, quando eu converso com meus amigos, o pessoal no Brasil mesmo, como você falou. Eu entendo que quando você falou aqui, você se refere digamos assim, ao contexto brasileiro. E Isso, perfeito. eu extrapolaria até um pouco mais, cara. Eu diria que isso vem muito também da cultura norte-americana, em especial nos Estados Unidos, não Uhum. é? Eu me É muito recordo. voltada para o mercado de trabalho, né? Para produzir, né? Eu diria que existe um entendimento equivocado do que significa fazer um mestrado e um doutorado. Acho que o problema começa aí. Certo. Porque é o seguinte, uma vez eu estava trabalhando com um cliente nos Estados Unidos e em um momento de descontração, eles me perguntaram o que é que eu fazia na minha hora vaga. Eu disse, na minha hora vaga eu fazia um doutorado. E a pergunta que me foi feita foi, por quê? Não é? Por que que você está fazendo isso? E existem perguntas que as respostas não são triviais, não é? Claro, As respostas não são triviais. Por exemplo, você pergunta por que fulano escalou o Monte Everest? Qual é a resposta que você tem para isso? O que é que o indivíduo está tentando buscar, não é? Então, certo, assim, é um desafio, foi um desafio que foi colocado à frente com a perspectiva profissional, caso esse objetivo fosse alcançado, e eu decidi abraçar, não é?
decidi abraçar. Assim, lidando com o mercado europeu e com o mercado asiático, que é onde eu trabalho de maneira é, bem forte mesmo, tá? Uhum. A mentalidade é outra. A mentalidade é outra. Por exemplo, eu recebi um dos meus maiores impulsos para poder decidir fazer o doutorado e abraçar a proposta que me foi dada foi a seguinte: à época, o meu gerente me enviou para representá-lo em uma reunião em uma grande montadora alemã no setor automotivo. E nessa reunião que eu estava, o único que não tinha o DR na frente do nome era eu. Muito curioso. E era uma reunião com pessoas bastante experientes, e o meu era o único que não tinha o nome no cartãozinho, né, na frente do nome, no Tech Shield. Sim. E o organizador do evento me perguntou: cadê o seu supervisor? Eu fiz. Para esse tema, a minha resposta foi: para esse tema, eu sou a pessoa que responde, eu sou o responsável. E ele olhou para mim, olhou para o meu Tech Shield, ele fez: tá faltando alguma coisa aqui, não tá? Então eu entendi o que de fato estava faltando. Sim. Nós temos, e isso é muito forte aqui, cara, muito forte. Nós temos, como eu falei para você, trabalho bastante com a indústria automotiva asiática e também, não é? E eu cheguei, inclusive, a 4 dias de uma viagem de uma semana e eles falam com muito orgulho que estão trabalhando com PhDs no time deles, apesar que a gente está desenvolvendo e fazendo engenharia de produto que vai ser instalado em veículos que vão estar funcionando daqui a 5 anos, com a parte da inovação, não é? Então eu digo o seguinte, cara, uma profissão a gente aprende no bacharelado. Eu aprendi as práticas de ciência da computação no meu bacharelado em ciência da computação, as tecnologias de hardware, estudando em telecomunicações. O mestrado, ele vai ensinar o indivíduo a pensar de uma maneira acadêmica, de uma maneira sistemática, né? De uma maneira que você consiga aprender o método científico. É esperado que o mestre ele aprenda a operar o método científico. E, obviamente, ele vai aprender uma técnica nova, uma tecnologia nova, ele vai abraçar algo novo, né? Num doutorado, você vai aplicar o método científico. Então você vai sair um cientista, você vai conseguir. É esperado que você amadureça enquanto cientista, enquanto operador do método científico, não é? Então, se alguém está esperando aprender uma profissão em um mestrado ou um doutorado, esse não é o caminho. Você consegue aprender esse tipo de uma profissão se aprende no bacharelado. Então, Uhum. eu acho que o problema, Bruno, ele está no entendimento do que se faz com um mestrado e o que se faz com um doutorado, entende? Perfeito. Concordo, concordo plenamente. Excelente, Pablo. Excelente, excelente. Tô muito feliz com esse papo. É bem, que legal que a gente conseguiu falar um pouco sobre isso que eu acho que realmente é algo que eu vejo com alguma frequência no contexto brasileiro. Não sei se todo mundo que está ouvindo a gente ouve a mesma coisa, né? Mas é algo que eu já ouvi de mais de uma pessoa e é bem legal ser confrontado com uma outra cultura que entende isso de uma forma diferente. E eu concordo plenamente com o seu posicionamento, Pablo. Agora, olhando um pouquinho pro. Mudando um pouquinho de assunto, sim e não, né? Mas olhando um pouquinho mais para o tema do episódio, né? É, Quando a gente conversou previamente, você falou: olha, eu trabalho muito com a parte de arquitetura de sistemas, com gêmeos digitais, simulação. E aí, quando você falou isso, eu falei assim: bom, vamos trazer isso porque eu acho que é algo que a gente precisa falar mais sobre. Não é algo que, apesar de ser um termo conhecido, né, eu vejo que as pessoas normalmente têm entendimentos distintos no que se refere a uma arquitetura de um sistema.
Então, eu acho que é legal que a gente consiga trazer isso para a discussão. Então, para começar, eu queria pedir, né, para que você explicasse para a nossa audiência o que é uma arquitetura de sistemas, o que não é uma arquitetura de sistemas, né, até aproveitando para falar um pouco sobre essas confusões, né, ou desmistificar essas confusões que você talvez já tenha visto, né, ao longo da sua trajetória. Sim. Então, a arquitetura de sistemas diz respeito à espinha dorsal de qualquer sistema, tá? A arquitetura, de sistemas de software define como os diferentes elementos técnicos e não técnicos, tá? Se organizam, interagem e evoluem, tá? E assim, como eu falei, a questão da arquitetura de sistema não é apenas uma questão técnica, não diz respeito apenas aos aspectos técnicos, tá? Mas também de visão, de conectar objetivo de negócio, requisitos técnicos, decisão de projeto, restrições operacionais, tá? Custo e etc, tá? Na prática, é esperado que a arquitetura de um sistema ela auxilie os diferentes atores participantes no processo de desenvolvimento, no processo de tomada de decisão, nos processos de negócio, a tomarem decisões de maneira informada sobre os aspectos críticos e chaves que devem ser levados em conta, não é? Eu costumo fazer uma comparação, Bruno, com a arquitetura de sistemas com as paredes de uma casa, não é? É, Muito dessa, existe, eu gosto muito dessa sua analogia, por favor. é, Explore isso, manda ver. sim, veja bem, eu me recordo que quando a minha esposa e eu nós decidimos construir a nossa casa, que existiam paredes aqui que a gente diz, rapaz, eu não gosto, não quero essa parede aqui. Mas o engenheiro e o arquiteto disseram, essas paredes elas precisam estar aí. A gente não negocia remover essas paredes. Não dá para negociar, porque são paredes estruturais. Aí eu fiz, tá, mas e se a gente colocar uma parede aqui? Não, aqui tá tudo bem, essa aqui a gente pode derrubar, pode subir, pode fazer o que quiser aqui. A gente tem mais flexibilidade. A arquitetura de sistemas de software, os elementos arquiteturais são como essas paredes estruturais de uma casa, cara. São coisas que para eu poder remover, para eu poder mudar de lugar, para eu poder reestruturar, vai exigir um esforço hercúleo, vai existir um esforço grande, tá? Por exemplo, a gente está falando aqui de quê? Eu estou falando de qual vai ser a linguagem de programação ou quais serão as tecnologias chaves que vão reger o desenvolvimento do meu sistema, né? Qual vai ser o paradigma de programação? Quais serão os paradigmas envolvidos, né? É, qual é a plataforma que vai dar suporte a esse tipo de sistema, tá? A gente não muda a linguagem de programação em um projeto de um ano para o outro. A gente não faz isso. Do mesmo jeito que eu não mudo as paredes estruturais, não mudo de lugar as paredes estruturais de uma casa de um ano para o outro. De um ano para o outro eu posso fazer uma pintura, eu posso de repente até quebrar uma parede que não é estrutural, mas as paredes dorsais a gente não mexe nelas. Então é isso que diz respeito à arquitetura do sistema, né? Então, é pensando dessa maneira. Eu costumo dizer que nós, aqui do Fraunhofer IES, nós temos o entendimento de que elementos arquiteturais de um sistema de software são aqueles que são novos, caros e que implicam em alto risco, caso a gente queira mexer neles. Eu não sei se você está indo por esse caminho, mas eu acredito que talvez você esteja indo por um caminho de diferenciar artefatos arquiteturais de artefatos não arquiteturais, é isso? Exatamente, é exatamente isso, cara. A gente não pode tratar é, elementos de um sistema que tem uma implicação arquitetural com elementos que não têm aspectos que não têm uma implicação arquitetural, né? Então, assim, a gente não está falando aqui de um algoritmo ou de um loop que eu implemento, mas eu estou falando de um elemento chave, algo que vai ter um impacto a longo prazo,
né? É algo são decisões e regras que devem ser observadas ao longo de todo o projeto, durante todo o ciclo de vida do produto, inclusive quando ele estiver sendo executado em fase de manutenção, não é? Isso é preciso, isso é necessário, se faz necessário realmente ser considerado. Perfeito. Eu até tinha adiantado, né, antes da gente começar a gravar, né, o próprio manual do Enclose, ele traz ali algumas, na seção do manual que ele trata do processo de definição de arquiteturas de sistema, ele fala sobre, também dá uma diferenciação que é entre o processo de design e o processo de arquitetura, que também ocorre essa confusão, ou seja, isso só no meu ponto de vista, só reforça o fato de que a gente precisa falar mais sobre arquitetura para que a gente consiga gerar um entendimento comum sobre o que é uma arquitetura. Eu vou ler aqui para você o trecho do manual do Enclosed, aí eu vou pedir para você me dizer se faz sentido para você ou se você tem um entendimento distinto. Ele diz o seguinte. O processo de definição de arquitetura de sistemas foca nos conceitos essenciais, estrutura das propriedades, comportamentos e características que se aplicam à solução do sistema. Ele ajuda a obter percepções sobre a relação entre os requisitos do sistema e as propriedades emergentes e comportamentos do sistema que surgem das interações e relações entre esses elementos do sistema. Por um outro lado, o processo de definição de design, ele foca no desenvolvimento de um sistema geral, perdão, ele foca no desenvolvimento de um design geral do sistema que seja suficientemente detalhado para permitir a sua realização. Uma arquitetura eficaz é mais agnóstica possível ao design, permitindo máxima flexibilidade no espaço de troca, enfim, na análise de possibilidades de design, né? Então, de acordo com essa definição, a arquitetura estaria muito mais voltada para o que o sistema é, vai fazer, né? Ou eu diria até voltado mais para uma arquitetura olhando para o ponto de vista lógico e funcional, e o design estaria mais voltado para como o sistema vai ser construído, né, realizado, como ele vai ser implementado, como ele vai ser integrado na prática. Eu não sei se esse entendimento faz sentido para você. Queria te pedir para comentar um pouquinho a respeito. Uhum. É, a gente, a gente tem um entendimento, eu falo, a gente aqui do Fraunhofer, e a gente observa isso, a gente observa esse entendimento que eu vou trazer para você agora, também trabalhando com os nossos clientes e também alinhado com é, o que as definições de arquitetura do Software Engineering Institute, da Universidade de Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, que é onde essa história de arquitetura enquanto disciplina, ela começou, né, ali nos inícios dos anos 90, mais especificamente em 92, quando a coisa começou a ganhar proporção e visibilidade que recebeu esse nome, não é? Então, assim, o entendimento é o seguinte, toda arquitetura é design. Mas nem todo design é arquitetura. O que é que quer dizer exatamente com isso? É, toda decisão arquitetural, ela vai ter uma implicação no produto como um todo, né? Vai ter uma implicação no produto como um todo, porque realmente diz respeito a essas decisões críticas. No entanto, nem toda decisão de design que a gente toma vai ter um impacto arquitetural, vai ter uma implicação arquitetural, vai ter um efeito na arquitetura, não é? Como eu falei há pouco, voltando à analogia com as paredes de uma casa, eu posso derrubar uma parede ou metade de uma parede. Isso é design. Mas eu preciso ser muito cauteloso se for derrubar uma parede estrutural. Então, assim, mas a parede estrutural, ela também faz parte do design, porque ela também é parte de um projeto, ela também é parte fundamental do design do meu produto, né? Mas esse é exatamente o ponto. Então, toda decisão arquitetural é uma decisão de design.
mas ou vai ter uma implicação no design, né? Mas nem toda decisão de design tem uma relevância arquitetural, porque nem toda parede de uma casa é uma parede estrutural. Exato, exatamente. Essa analogia com a casa, isso me deixou para mim muito mais claro, né? Essa diferença, né? Eu posso mudar o design dentro da casa, posso mudar a organização das coisas, eu posso mudar até os cômodos. Ah, não, agora a sala vai estar aqui, eu vou mudar o quarto aqui e tal. Mas realmente eu não posso mudar aspectos estruturais, que seria, no caso aqui, eu estou olhando para a arquitetura, né? A arquitetura seriam esses Sim, aspectos estruturais perfeito. da casa. Eu mudar isso talvez exija, se duvidar, até demolir a própria casa. Vou ter que construir uma outra casa com uma outra arquitetura que permita atender esse design que lógico, né? Se houver essa vontade tão grande de um design com essa, né, com essa cara que, enfim, exige uma outra arquitetura. Mas aí talvez o esforço seja esse. Vou ter que demolir essa casa, acabar com essa arquitetura e pensar em uma outra para atender essas vontades de design, né? Não sei se faz sentido Exa- ou não. Exatamente. E a pergunta que você tem que fazer é exatamente essa: até que ponto vale a pena mudar uma decisão arquitetural? Faz Hum, sentido mesmo? Se faz necessário ou é apenas um capricho? Né? Qual é o objetivo exato disso, né? Será que não dá para a gente construir ao redor disso, usando as decisões arquiteturais que já foram tomadas? Então é tudo isso que tem que ser pensado, né? excelente, excelente, Pablo. Pablo, um outro tópico que eu acho particularmente fascinante e que eu sei que é algo que você está acostumado a lidar é o tópico de gêmeos digitais. E assim como a gente fez para a arquitetura, eu queria te pedir para que você explicasse para a nossa audiência, né, o que que é um gêmeo digital e quando foi a primeira vez que você se deparou com essa tecnologia. Sim. Ahn, eu vou começar pela segunda pergunta. A primeira vez que eu me deparei com o tema foi em 2016. Aqui no Fraunhofer nós fomos agraciados com um projeto de inovação que a gente estava trabalhando junto com várias empresas alemães, foi um projeto nacional, tá? Com empresas do grupo nacional. A gente tinha, por exemplo, aqui empresas do calibre da Bosch, da Festo, SAP, NetApp e assim sucessivamente. Foram empresas bem grandes e que a ideia era criar um middleware que permitisse a criação de gêmeos digitais para sistemas de chão de fábrica, de produção industrial. Essa foi a missão que foi dada, foi em 2016, né? O gerente do projeto, à época, era o meu gerente, que até hoje ainda é o meu gerente, né? É, e a gente assumiu essa responsabilidade e executou esse projeto. Foi a primeira vez que eu escutei falar de gêmeos digitais. E desde lá a gente começou a perceber que o conceito de gêmeos digitais ele se expandiu para outras áreas, não é? Os fundamentos de gêmeo digital ele vem da indústria aeroespacial, mais especificamente com a NASA. Antes disso, cara, bem antes disso, tá? Que eles já tinham essa ideia. E por que que eles precisaram de gêmeos digitais para a indústria aeroespacial? Porque é muito complicado a gente fazer mudanças em sistemas críticos de missão quando o sistema já está lá em cima, né? Com o satélite, com o foguete que já está por lá, e todos esses sistemas complexos aeroespaciais. Então a gente sempre se teve a necessidade nessa indústria de ter sistemas que fossem virtuais e que, se fosse necessário, se fosse possível, executar o máximo de simulações, o máximo de análises possíveis nessas cópias digitais. E uma vez que essas, digamos assim, é, diferentes configurações ou diferentes parâmetros fossem verificados e confirmados no modelo digital, aí você mandaria uma mensagem para um sistema que está lá em cima, não é? Por exemplo, uma mensagem, ela não chega de imediato quando você manda para um sistema que está orbitando um outro planeta, né?
ou que está orbitando um satélite natural como a Lua. Não é de imediato, né? Você tem um delay. Então se faz necessário fazer experimentos e análises em sistemas que representem com alta fidelidade aquele artefato físico. E foi aí onde essa ideia de gêmeo digital, os gêmeos digitais, emergiu. Então, o gêmeo digital ele nada mais é do que uma representação digital altamente fiel de um sistema físico, com dados, comportamento, contexto, e permite entender, prever e otimizar esses parâmetros para que a gente consiga refletir isso no sistema real, né? E aqui se faz necessário fazer uma diferenciação, o Bruno, que é a seguinte: a gente já faz a diferenciação entre gêmeos digitais e sombra digital, que vem do inglês digital shadow, não é? Qual é a diferença exata disso? Existe o entendimento de que um digital shadow, Bruno, ele é um sistema digital, uma representação digital de um sistema físico, mas que ele recebe apenas informações do artefato físico que está vindo. Imagine um carro, por exemplo. Você tem uma sombra digital do seu veículo, ou de partes do sistema do seu veículo, que ele está recebendo informações que estão sendo vindo do veículo, mas essa sombra digital, esse modelo vivo, essa representação digital do veículo, ela não tem um caminho de volta para o veículo. Ou seja, o que é analisado nessa representação digital não necessariamente vai ser, digamos, você não vai ter um canal de volta para o sistema físico. Um gêmeo digital, por outro lado, ele tem esse canal bidirecional de comunicação, tá? Você consegue receber as informações que está vindo do artefato físico, efetua as análises e a gente pode mandar isso de volta com parâmetros otimizados para o artefato físico, tá? Então, existe essa diferença aí entre gêmeos digitais e sombras digitais. Existem outros conceitos que a turma tem trazido à tona aí, mas eu diria que do ponto de vista de entidades certificadoras e de entidades que estão, digamos assim, tentando inclusive trazer algum tipo de regulamentação e para as empresas mesmo, para a indústria, onde isso tem sido aplicado na prática, essas duas definições são as que estão vingando. Perfeito, perfeito, Pablo. É, quando, até numa primeira versão do roteiro, né, que eu tinha te mandado, eu estava ali tratando de uma forma separada, estava tratando de uma forma um pouco separada a questão da arquitetura, a questão dos gêmeos digitais e a questão da simulação. E aí você, no papo que a gente teve ontem, você até sugeriu, olha, acho que a gente deveria falar sobre esses tópicos de uma forma mais harmônica, porque uma coisa leva a outra, né? Então, o que faz todo sentido, né? Então, eu queria te pedir, né, para falar mais sobre como você acha, né, que a gente pode abordar esses temas, né, de arquitetura de sistemas, gêmeos digitais e simulação de forma mais integrada, né? Se eu te pedir para explicar um pouco a sua visão nesse sentido e como também esses conceitos se relacionam no desenvolvimento de sistemas complexos, por favor. Sim? Então, é, vez ou outra, um dos nossos clientes chega para a gente e diz assim, cara, a gente tem como criar um gêmeo digital disso? Aí a pergunta na verdade, eu respondo essa pergunta com outra pergunta. Eu pergunto, por que você quer um gêmeo digital disso? Qual é o objetivo? Não é porque se tem a capacidade de se criar, a tecnologia, porque é possível criar, que a gente vai criar. Tem que se entender exatamente o que se quer alcançar. Qual é o impacto disso para o business? A primeira coisa que tem que ser entendido. Criar um gêmeo digital, é, hoje em dia, a gente tem tecnologias acessíveis para isso. Inclusive, nós aqui do Fraunhofer IESA temos tecnologias que permitem criar gêmeos digitais não apenas para chão de fábrica, equipamentos de chão de fábrica, como um braço robótico, uma esteira transportadora, mas também para
elementos extremamente complexos dentro de um veículo. Barramentos de comunicação, controladores, né? Computadores que estão fazendo toda processo de computação dentro de um veículo, que hoje são muito complexos, e assim sucessivamente. A pergunta é por quê? Qual é o objetivo que você está querendo ter com isso, né? Então, assim, quando o que a gente traz à tona é, beleza, vamos criar um gêmeo digital porque eu preciso fazer análises de quais parâmetros, de qual configuração vai ser melhor para um determinado cenário. Beleza, então vamos fazer isso. Otimizações, por exemplo, de rotas dentro de uma linha de produção, né? Ou eu quero entender exatamente se as mensagens que estão planejadas para acontecerem, para serem trocadas dentro de um veículo, em um barramento de comunicação de um carro, se o sistema vai estar pronto a dar suporte a todas as mensagens que vão ser enviadas. Então a gente está falando de coisas concretas, de análises concretas, não é? Então aí faz sentido fazer esse tipo de simulação, então assim, fazer esse tipo de análise. Hã? Então aí é onde a coisa chega. Então ter gêmeos digitais por ter gêmeos digitais, eu diria que é uma. Eu não consigo entender o ponto disso. Então, quando a gente traz a questão da análise, da simulação que se faz necessária aqui, aí a coisa começa a ter outro sentido, quando essa parte analítica, né, que permite que a gente tenha tomadas de decisão mais rápida, reaja a demandas mais rápidas. Cara, por exemplo, teve um projeto aqui em nível nacional chamado Pegasus. E esse projeto envolveu várias montadoras do setor automotivo e também empresas que a gente chama de Tier 2, que são empresas que fornecem é, 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 partes que vão ser integradas em um veículo, como um infotainment, né? E assim sucessivamente, e outras partes de um veículo, que esse projeto, um dos resultados, e nós inclusive fizemos parte desse projeto, revelou que para se avaliar todas as funcionalidades de um veículo autônomo, se fazia necessário dirigir com esse veículo 88 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Ou seja, É, parece para pouco você, factível. não é realista de se fazer isso em sistemas, em um sistema físico, cara. Não, não Não é. Não. funciona, não dá. Vai fazer o quê? A distância daqui para o Sol 88 vezes para poder testar? Não funciona. Então, por conta disso, cara, empresas como a BMW, eles fazem mais de 90% dos testes de funções bastante automatizadas, funções que são altamente automatizadas e já com algumas com caráter de autonomia, é feita usando gêmeos digitais e simulação. Tá? Então isso daí realmente é uma coisa que tá se fazendo presente a cada vez mais no dia a dia. Tá? E para você ser capaz, para a gente você poder ser capaz de criar um gêmeo digital de uma estrutura física complexa, como a ECU de um veículo, um barramento de comunicação, né? E as diferentes funções, as diferentes funcionalidades com parâmetros de simulação, eu preciso ter uma arquitetura extremamente bem construída e estável. É aí onde as coisas chegam. Tá entendendo? Então, assim, a gente precisa realmente ter uma arquitetura estável de um sistema, ter uma arquitetura que seja conhecida, entender quais são aspectos arquiteturais, quais são aspectos que não são arquiteturais, para que eu possa criar gêmeos digitais, efetuar a simulação e poder ter toda essa dinâmica aí de uma maneira acessível para a empresa. E aí onde chega o ponto, não faz sentido ter gêmeo digital por ter gêmeo digital. É caro, mas na hora que a gente entende os benefícios, na hora que a gente entende exatamente o que a gente quer alcançar, aí faz sentido o sistema. Perfeito, perfeito, Pablo. Quando você falou, né, sobre a questão do porquê
O cliente veio te pedir um gêmeo digital, você falou, tá bom, mas por que que você precisa disso? Isso me remeteu muito ao processo de análise de missão e de negócio, que é um dos processos de ciclo de vida que é da ISO 15288 e que estão também tá no manual do Encode, que basicamente o ciclo de vida de um sistema ele começa esse com essa análise do porquê que eu preciso daquilo. Ele não precisava de um gêmeo digital, no caso. Ele precisava fazer um determinado tipo de análise que, para aquele contexto, realmente faz sentido ter um gêmeo digital, né? Às vezes, até trazendo para um caso um pouco mais simples, às vezes a pessoa fala, eu preciso de um carro. Será que você realmente precisa de um carro? Ou você precisa se deslocar será que o carro é a única solução possível para suas necessidades? Então, assim, é muito. Achei ótimo isso, né? Porque tudo realmente começa com entender qual é a necessidade do cliente. Porque de repente você vai fazer um gêmeo digital para algo que talvez não exija um gêmeo digital, né? Você falou, é um negócio caro, né? De repente você está ali atacando uma formiga com uma bazuca, né? Talvez você não precise de uma bazuca para resolver o problema, né? Então, realmente entender quais são as necessidades do cliente, né, das partes interessadas ali é o ponto de partida, né, para realmente e até para conseguir elaborar um gêmeo digital, aliás, até antes disso, né, elaborar uma arquitetura, posteriormente um gêmeo digital que te permita fazer simulações que vão atender aquelas necessidades que foram identificadas inicialmente. Então, eu achei isso bem interessante, Pablo. É, Agora, né, você já até falou um pouco, né, sobre sistemas embarcados, né? Eu não sei se tem mais algum exemplo prático que você gostaria de trazer nesse sentido, né? Eu sei que no seu departamento vocês trabalham muito com sistemas embarcados, e até aproveitando, né, esse gancho, né, a gente falou um pouco sobre a indústria automobilística, também sobre gêmeos digitais que são elaborados olhando para o chão de fábrica. Eu queria te pedir para falar um pouco mais sobre essas possibilidades de implementação dessas tecnologias, em que outros contextos você vê essas tecnologias sendo implementadas. Claro. É, nós temos também projetos aqui na área da indústria farmacêutica, na área de saúde de uma maneira geral também. E que eu tenho hoje, por exemplo, dois funcionários do meu departamento que trabalham com isso, interagindo com outros departamentos aqui. E é bem interessante, cara, as aplicações de gêmeo digital, por exemplo, na área da saúde, tá? É, inclusive, teve um artigo nosso que a gente escreveu, que foi publicado acho que em janeiro do ano passado, em uma revista de medicina, olha que interessante, falando sobre as possibilidades e oportunidades para se ter a gente chama de gêmeos digitais de pacientes. Quais são os aspectos necessários? Quais parâmetros são de fato necessários para criar um gêmeo digital de um paciente? Eu diria, cara, que é utópico dizer que a gente vai conseguir fazer o gêmeo digital de um corpo humano em tempo hábil, tá certo? Isso aí é coisa para o futuro, de repente para os meus tataranetos, tá? Mas eu não acredito que a gente vai conseguir fazer um gêmeo digital um a um é, de um de todos os sistemas de um corpo humano complexo. No entanto, e aqui a gente não trabalha apenas, como eu te falei, a gente tem equipe bem interdisciplinar, não é? Então, por exemplo, a gente está falando aqui de cientistas da computação, engenheiros eletricistas, médicos nós também temos médicos no nosso corpo de profissionais. Temos também, é, por exemplo, gente com formação em bioquímica, tá? Gente que tem doutorado fazendo pesquisa para câncer de cólon, por exemplo. Então, gente que está bastante envolvida também com
outras áreas do conhecimento e a gente tenta entender o que é possível se fazer. Tem um projeto que a gente executa aqui na área de farmacêutica, por exemplo, que é o seguinte: olha que interessante. O Fraunhofer é conhecido por uma das patentes mais famosas que o Fraunhofer tem, é a do MP3, né? Lembra do MP3, o formato de arquivo que permitiu que a gente digitalizasse música, né, e conseguisse ouvir tudo isso? É uma patente do Fraunhofer, tá? É patente do Fraunhofer. Uma outra patente nossa, que é mais recente, é a patente que foi desenvolvida junto com uma empresa farmacêutica chamada Novartis, tá? Da Suíça, e que é, diz respeito ao tratamento para uma classe de leucemia, um tipo de câncer, e que em que esse tratamento não se faz necessário, a terapia para tratar isso, não se faz mais necessário, por exemplo, é que o paciente se submeta a uma quimioterapia, que é o tratamento convencional. Existe uma máquina imensa que as células de defesa essa máquina recebe o sangue do paciente que tá com a enfermidade. Essa máquina ela vai fazer um processo bioquímico e vai gerar células de defesa para que sejam específicas para atacar o câncer daquele paciente. E a taxa de cura disso, cara, ela passa dos 70%. Agora imagina, Bruno. Acho que eu, graças a Deus, nunca passei por isso, mas imagina um indivíduo receber um diagnóstico de uma leucemia e, para ser curado, não precisar mais passar por uma quimioterapia, cara. E ter uma chance de cura acima dos 70%. Isso já é possível. Qual é a dificuldade? A dificuldade, Bruno, é que esse tratamento ele custa entre 250 mil e 450 mil euros. É muita grana, cara. Tá entendendo? E com um desses projetos que nós temos aqui é justamente aplicar conceitos de gêmeos digitais e simulação para que a gente possa diminuir o custo operacional disso. Para que esse tratamento ele seja barateado. Então, assim, cara, não é simplesmente, digamos assim, tecnologia que a gente acha bacana. Entendeu? É como eu falei, tem um aspecto lá na frente que é maior. A tecnologia ela é possibilitadora, ela não é um fim em si. Então, quando a gente começa a pensar dessa maneira, a coisa muda de perspectiva. Então, no setor de saúde, é, 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 isso aí já acontece. Inclusive, tem um funcionário que trabalha comigo, que ele, quando eu fiz a oferta de emprego para ele estava entre a oferta de emprego que eu tinha oferecido e uma outra, e ele disse que decidiu vir trabalhar conosco, porque essa era a área que eu tinha para ele. E ele disse que o pai dele tinha falecido de câncer. E ele disse: Eu decidi que quando eu fosse ingressar no mercado de trabalho, eu ia fazer alguma coisa para pessoas, ia desenvolver tecnologia que pudesse ajudar pessoas que tivessem o problema que levou meu pai a óbito. E esse cara trabalha, cara, aquilo ali virou a missão de vida do cara, meu. Então ele trabalha aquilo ali, o trabalho dele vai muito mais do que estar desenvolvendo a tecnologia. Virou quase uma missão de vida do indivíduo, entendeu? E esse cara faz um trabalho de uma maneira maestral, cara. Entendeu? Então é como ele disse, Pablo, eu estou aqui para poder ajudar pessoas que tiveram o mesmo problema que o meu pai teve. Então são gêmeos digitais, simulação, servindo à sociedade, cara. Cara, incrível. Incrível. Quando você começou a falar sobre usar isso no contexto médico e farmacêutico, isso por si só já era particularmente interessante por expandir essas possibilidades. Mas agora, quando a gente olha foi o que você falou, né? A tecnologia ela é um meio, não é o fim em si, né? E quando a gente olha para essas possibilidades, pô, de repente custear, diminuir o custo de um tratamento que é tão caro e aí por ser tão caro se torna inacessível para muitas pessoas. De repente tornar isso mais acessível, isso tem um valor para a sociedade que é inquantificável, né? E incrível, incrível. Parabéns, Pablo, pelo trabalho do seu pessoal, do seu departamento. Estou aqui imaginando, realmente estou assim, maravilhado
de saber que a gente também está olhando para isso, sabe? É lógico que realmente fazer sistemas cada vez mais complexos é algo que é muito interessante, mas existe um sistema muito complexo que é o próprio ser humano, né? Então, se a gente conseguir olhar, tentar desvendar um pouco essa complexidade, né? Lógico, dentro das nossas limitações, mas para ajudar isso também é incrível e, novamente, isso ressalta as possibilidades de implementação, né? Que vão muito além do que das indústrias, né, que a gente já está acostumado a ouvir, né, a indústria aeroespacial, a indústria automobilística, a indústria de defesa. Então, assim, isso acho que para a nossa audiência pode ser interessante justamente por expandir essas possibilidades, né, de sair um pouco dessa caixa, né, dessas caixinhas que a gente está muito acostumado, né. A gente está falando muito sobre gêmeos digitais e sobre simulações, sobre arquiteturas e, do meu ponto de vista, né, isso parece ser um caminho sem volta, né? Principalmente em contextos em que a gente tem cada vez mais sistemas, em que a gente tem cada vez mais sistemas mais complexos, né? Então, pensando, né, em um aumento no uso dessas tecnologias, né, eu queria te perguntar sobre algo que me chamou muita atenção quando a gente conversou ontem, que é sobre a certificação virtual. É algo que você começou a ver um pouco há pouco tempo, né, no contexto que você está inserido e que eu achei particularmente interessante. Então, eu queria te pedir para trazer um pouco aqui para a nossa audiência, né, explicar do que se trata, né, essa certificação virtual e por que que ela te chamou tanto a atenção. Claro. Isso aconteceu há aproximadamente um mês e meio, 2 meses, não foi mais, não mais do que isso. Tem um evento em Berlim e que esse evento ele reúne empresas e institutos de inovação, como o Fraunhofer, não é? E que a gente conversa sobre o que é que está acontecendo dentro das empresas. Isso envolve político também, o comitês gestores, né? Comitês não somente da Alemanha, mas também da União Europeia. E é um fórum onde se discute o que é que vai acontecer nos próximos 5, 10, 15 anos, né? E uma das coisas que foi trazida e que as empresas do setor automotivo já estão realmente trabalhando com isso, junto com entidades certificadoras, é para o estabelecimento do conceito de certificação virtual. Como é que acontece hoje o processo de certificação? Isso depende bastante do domínio, né? Por exemplo, no setor médico, você tem o FDA nos Estados Unidos, o FDA, que faz a avaliação do produto, então se analisa vários aspectos, documentação, análise de falta, o produto em si precisa ser analisado, né? E assim sucessivamente. E isso vai para todas as outras áreas. Por exemplo, você pega aí, cara, no caso da Boeing, né? Você tem o Boeing 777X, que é uma das grandes promessas da Boeing aí para virar, para explodir realmente do ponto de vista positivo, né? Em vendas para a aviação comercial. Olha quanto tempo que esse avião está no processo de certificação, bicho. É muito tempo que ele está voando e faz teste e segue protocolo e assim por diante. É um processo extremamente longo, é um processo extremamente caro, tá? No setor automotivo também. E cara, e quando é preciso fazer recertificação? Quando o produto ele não passa na primeira certificação. Então, assim, você tem altos custos no processo de recertificação, né? Tem que trazer volta, altera o produto, altera a documentação, altera isso, altera aquilo, e você ressubmete, quem é que vai pagar essa conta no final, Bruno? Somos nós. Exato. Somos nós. Porque o veículo vai ser mais caro, a passagem de avião vai ser mais cara porque o leasing do avião é mais caro, o custo de se efetuar um exame com um equipamento extremamente tecnológico vai ser mais caro porque a empresa tem que pagar mais caro na produção, e assim sucessivamente. No final das contas, vai cair no nosso colo essa conta, tá? Então, assim, a ideia é que esse processo ele seja, voltando para aquela ideia, qual é o objetivo? Reduzir o custo, reduzir o tempo,
do processo de certificação. E a ideia é que a certificação ela aconteça de maneira virtual, utilizando artefatos virtuais, como gêmeos digitais e modelos que representem com alta fidelidade o produto. Então, assim, em vez de você precisar submeter o produto físico, você vai submeter um modelo virtual que represente o produto. E a certificação ela vai acontecer nesse modelo ou nesse conjunto de modelos, tá? É muito disruptivo para mim. Você falou ontem, eu fiquei muito pensativo a respeito disso e ainda continuo, porque isso exige uma capacidade de análise dos. Enfim, exige a existência de uma entidade certificadora que seja capaz de fazer essas análises em cima desses modelos. Então, isso até ressalta também possibilidades de atuação de profissionais nessa área, né? Não Absolutamente. precisa necessariamente trabalhar no desenvolvimento dos produtos, né? A própria certificação de produtos é algo que faz todo sentido, né? Desculpa Tá. até te interromper, mas é que isso me deixou bastante pensativo. Sim, e assim, e a pressão, cara, vai vir agora para as empresas e as fabricantes de plataformas que permitam a criação desses modelos virtuais que são extremamente fiéis. Então, a gente, por exemplo, aqui no Fraunhofer tem trabalhado bastante com o que a gente chama de qualificações de plataformas. O que é isso exatamente? A entidade certificadora ela vai vir, um I3E, um TÜV, o que quer que seja, vai analisar a nossa ferramenta e ela vai dizer, ok, os modelos virtuais que são criados por essa plataforma para esse nicho específico, ele representa com fidelidade o produto. Então, caso a entidade certificadora certifique o modelo, por transitividade ela vai estar certificando o produto final. Então, essa é a ideia. Então, a gente vai passar a ter um alto rigor nas plataformas que vão criar esses modelos, justamente visando isso. Então, cara, eles estão mirando 2030. O setor automotivo está mirando 2030 para isso. Então, nós temos aí 4 anos e meio, 5 anos, para poder realizar isso, para E fazer é isso pouco acontecer. tempo, né? Pode ser, talvez seja pouco tempo. Correndo atrás do tempo. O negócio é que as empresas grandes já sabem disso, né? A gente já trabalha com isso daí, com essa parte de qualificação de ferramenta há 2, 3 anos. Então, assim, a gente entende o que está acontecendo e esses fóruns permitem que a gente entenda onde é para onde que o compasso está levando a gente, né? Onde é que a bússola está apontando para que a gente, na hora, antes, para que a gente antecipe a onda. Como a gente fala, antes que a onda chegue, a gente já está lá com ela na pronta esperando com os artefatos necessários. Então é isso, cara. Olha, gêmeos digitais, simulação e esse projeto de engenharia contínua, né, que a gente tem, é um caminho sem volta, cara. É um caminho sem volta. E quem não entrar nessa, quem não tiver com tecnologias para dar esse tipo de suporte, vai estar perdendo o mercado. Faz todo sentido, né? E até pegando esse gancho dessa última frase, né, que você falou, né? Quem não tiver por dentro disso vai estar perdendo o mercado, né? Eu queria te perguntar como os engenheiros, até não só olhando para os engenheiros que estão egressando das faculdades, mas até os engenheiros que já estão no mercado de trabalho, como se preparar para aproveitar essas inovações, né, no futuro, essas coisas que já estão chegando. Talvez nem seja tão futuro, né, já é uma realidade, né, e que dicas você daria para quem está começando e para quem deseja se aprimorar nessas áreas? Olha, eu diria que a primeira coisa, cara, o que eu vou falar agora vai parecer até ser um pouco chover no molhado. Mas se eu estivesse falando com um sujeito que está na metade da graduação, ou no começo da graduação, dos estudos, ou até terminando mesmo, alguma fase dos estudos, e perguntasse qual seria a primeira coisa que eu precisaria fazer, eu diria, cara, se você não sabe inglês, aprenda inglês. É a primeira coisa que eu diria, bicho, Sim. tá?
Faz todo Ponto. sentido, até porque isso é algo que eu escuto também com alguma recorrência, que é o fato de que a gente tem muito pouco material em português. E a grande maioria, imensa maioria do material, de tudo que é produzido é em inglês. Então, isso é algo, é um aspecto inegociável E- e- dessa. exatamente, cara. E assim, isso é a primeira coisa que eu diria para se fazer, tá? Aprenda inglês porque o material, se o sujeito quiser realmente ser autodidata e aprender, e é possível, cara, por que não? Você, as facilidades que se tem hoje com material, com YouTube, com podcast, com livros, cara, com diferentes recursos de literatura disponíveis, é muito bom. Mas a grande Inteligência maioria, artificial, né, ajuda nesse sentido também, né, em claro, alguns pontos. perfeito, exatamente, com certeza. Mas a grande literatura é em inglês. E aí eu estou falando realmente para digamos assim, os autodidatas, né? O pessoal que quer realmente embarcar isso. Por exemplo, eu tive a oportunidade de publicar um livro junto com a professora da USP, do Departamento de Sistemas e Computação, a professora Elisa Nakagawa, uma pessoa que a gente trabalha junto desde 2011, cara. A gente faz parcerias e a gente publicou um livro é, que o título é Reference Architecture for Critical Domains, Industrial Uses and Impacts. Então a tradução seria Arquiteturas de Referências para Domínios Críticos, Usos e Impactos na Indústria. Esse livro está em inglês. Somos dois brasileiros, Elisa na USP, eu aqui no Fraunhofer. O livro é em inglês. E assim, aqui a gente tem coautores aqui que autoraram alguns capítulos junto com a gente. Por exemplo, tem gente que hoje trabalha na Bosch, gente que trabalha na Mercedes-Benz, né? Aqui na Alemanha, gente que está em Portugal, professores universitários no Brasil, gente da Espanha. Então, assim, cara, tá todo mundo falando inglês, então é aprender isso. Segunda coisa, tá? A primeira coisa é essa. Segunda coisa, existem cursos de formação de que empresas podem oferecer para os funcionários, tá? Eu sei, Bruno, que, por exemplo, a Incose mesmo tem cursos de formação de engenharia de sistemas, né? Nós do Fraunhofer e ESE, nós temos formações específicas, oferecemos cursos de formações específicas para a indústria, tá? Engenheiros digitais, simulação, engenharia de sistemas contínuo, e assim sucessivamente. Eu mesmo estava no final de abril, passei uma semana junto com outro colega fechado dentro de uma empresa, aqui na Alemanha, dando um treinamento justamente nessa área, tá? E eu também recomendo várias outras plataformas de educação à distância, né? Tem várias coisas, cara. Tem a Georgia Tech, MIT, TU München, a Universidade de Munique, oferece várias possibilidades, não é? Então, caso alguma empresa brasileira diga assim, cara, mas os nossos funcionários não vão conseguir aprender inglês para poder participar de um curso desse. Beleza, bicho. Aí eu vou dar um exemplo. Por exemplo, nós do Fraunhofer IES, nós temos, graças a Deus, uma funcionários que falam português. Eu sou um deles, né? Apesar de eu não conseguir estar presente por conta das minhas outras atribuições sempre nesse tipo de treinamento, nós temos hoje, por exemplo, na nossa unidade, pelo menos três outras pessoas que falam português, brasileiros que oferecem também capacitação nessa área. Então a gente consegue organizar, entendeu? Então, por exemplo, hoje eu consigo oferecer esse curso dentro da minha unidade em inglês, em alemão, em português, consigo oferecer em polonês, consigo oferecer em mandarim. Então, assim, a gente hoje tem essa gama a gente consegue oferecer inclusive em hindi, que a gente tem funcionários da Índia e de Bangladesh que pode também fazer isso em Bengali. Então, assim, cara, a gente tem corpo profissional que consegue oferecer esse curso
em vários idiomas, tá? Isso é, digamos assim, eu acho que a gente é privilegiado em poder oferecer isso. E outra coisa, aí eu vou voltar, cara. Olha, para se manter atualizado também, participa de conferências, congressos, tá? Existe o ICSA e o EXA. O ICSA é International Conference Software Architectures, Conferência Internacional de Arquitetura de Software, e tem a versão europeia dela. Então, por exemplo, esse ano para o ICSA, que foi na Dinamarca, eu fui o chair da área da indústria, né, para aplicações junto com um outro colega lá da Dinamarca, não é? É, o ETFA é uma outra conferência que é aplicada bastante para aplicação voltada a chão de fábrica mesmo, chão de fábrica no sentido de sistemas de aplicação industrial, não é? E olha, cara, em nível de Brasil, nós temos os congressos da CBSoft, que são muito bons, sabe? Que são muito bons, que oferecem possibilidades de discutir trabalhos que não ficam atrás de conferência internacional nenhuma em nível de qualidade. Eu digo isso, ô Bruno, porque eu sou parte de corpo de revisores tanto de um como do outro, entendeu? Eu tenho esse privilégio de participar. E as ideias de inovação que são feitas no Brasil, cara, não ficam atrás do que é feito aqui fora. A gente precisa de motivação, de motivar esse povo, né? De motivar para fazer isso, para o pessoal participar desse tipo de evento. A maior conferência do mundo de engenharia de software vai acontecer no Rio de Janeiro o ano que vem, cara. É o ICSE, International Conference on Software Engineering. É um evento que ele conta com mais de 1.000 participantes, cara. Vai ser no Rio. O Rio vai estar realmente cheio o ano que vem. Vai ser ali em março, abril. E eu vou estar lá, se Deus quiser também. A gente está com um workshop lá de sistemas de sistemas, junto com o professor Rodrigo Santos, da Unirio, e com outras pessoas que realmente estão bastante engajadas nisso daí, não é? Então, assim, cara, as possibilidades são muitas. A gente precisa realmente sair da zona do conforto e dizer, vamos explorar o que é que tem disponível. Excelente, Pablo. Fui anotando aqui já algumas coisas. Gostei muito da ideia do simpósio, né, que você falou que vai ocorrer no Rio de Janeiro. Exato. Já vou tirar proveito aqui da minha localização para estar presente. Faz É, isso. excelente, excelente mesmo, Pablo. Já, infelizmente, partindo para o final do nosso papo aqui, eu queria te pedir enfim, perguntar se você tem alguma indicação de. Você já deixou algumas aqui, né? Você falou do Reference Architecture for Critical Domains, esse livro seu, junto com a Elisa Nakagawa, é isso, Isso, né? perfeito. Perfeito. Já vou deixar aqui na descrição do nosso episódio. Mas além dele, eu queria te perguntar se você tem alguma indicação de leituras, referências, cursos, já falou também um pouco, mas se você tiver alguma outra sugestão, ou até mesmo podcasts que você gostaria de deixar para a nossa audiência, pode ser algo relacionado à arquitetura de sistemas, enfim, a esses tópicos que a gente abordou hoje ou até mesmo algo que tenha te inspirado, que tenha te ajudado na sua forma de pensar. Claro. Então, cara, como eu te falei, eu não poderia deixar de fora o livro, o meu livro junto com a Elisa, não é? E assim, a base de dados de artigos que tem por aí é muito boa, tá? Então, procurar o acesso que o I3E oferece para artigos de inovação. Tem a revista do I3E, cara. IEEE Software, I3E Software. É uma revista muito boa, cara. É uma revista muito boa, inclusive tem um artigo meu em uma das edições que fala sobre arquiteturas para sistemas embarcados e mais especificamente no papel do arquiteto. O que é esperado de uma pessoa que vai trabalhar como arquiteto de aplicações de sistemas embarcados. Então, assim, é bem voltado à prática, não tem aquele, digamos assim, não são aqueles artigos longos, sabe? Densos, mas são artigos realmente que você vai conseguir ler e tirar proveito para o dia a dia. Não é? Tem livros também clássicos do pessoal do Software Engineering Institute de Carnegie Mellon.
por exemplo, tem o Software Architecture in Practice, de Len Bass, Paul Clements e Rick Hasman, que é um clássico, tá? É um clássico. É, o Rick Hasman, por exemplo, que é até ele ainda está nativo, o Len Bass também. É, o Rick Hasman, ele foi coautor de um artigo comigo e com outros colegas, e assim, a gente está trabalhando realmente ainda bastante no desenvolvimento desses conceitos de gêmeos digitais, simulação e arquitetura. E eu acho que é isso, cara. É focar não especificamente tem literaturas específicas como essa que eu falei, sim, mas é tentar entender as fontes, né? IEEE Software, como eu falei. Essas revistas assim de respaldo, né? Tentar entender o que está acontecendo e evitar. Eu acho que é importante também dizer, Bruno, o que a gente deve evitar, não é? Perfeito. Eu É, acho que isso é particularmente importante, ainda mais em um momento em que a gente tem muitas informações sobre tudo, né? então, Então, cara. que a gente acabe tendo acesso a informações que talvez não seja a melhor fonte, eu vou colocar dessa forma. Pronto, olha, eu tive uma situação interessante o ano passado, no curso que eu ministro na Universidade de Arquitetura de Sistemas e Software, que o, quando eu corrigi a prova, tinha uma das provas de um aluno, uma das respostas que estava lá, ela não estava de acordo com o que eu tinha apresentado na sala de aula, né? E eu marquei a questão como sendo a resposta errada, e o estudante, ele veio para a revisão e ele fez, mas por que você marcou essa questão como errada? Eu fiz porque ela não está alinhada com o que você aprendeu na sala. É, Ele fez, mas eu tenho uma outra fonte que diz que a minha resposta está correta. Eu fiz, vou aprender alguma coisa nova. Então eu esperei um artigo, né? Um artigo peer-reviewed, esperei um novo livro de uma editora de respaldo, não é? Esperei alguma coisa nova. Ele fez, olha, teve um YouTuber que fala sobre arquitetura de software que falou isso daqui, e o cara tem mais de 150 mil views. Como discordar disso, né? Como combater isso, né? Aí eu disse a ele, veja bem, 150 mil, então, beleza, 150 mil eu acho que é aceitável, deve estar falando a verdade. eu disse a ele, veja bem, eu disse, olha, o que o YouTuber está falando, eu não conheço o YouTuber, mas ele contradiz não apenas o que vem se falando por práticos e pessoas que colocaram as bases da arquitetura de software, tá? Ela contradiz o que o YouTuber colocou, ele contradiz, e isso daqui não está alinhado com nada que a gente vê na prática. Então, o aluno ficou bastante chateado porque eu não dei a resposta como correta, mas assim, é ter bastante cuidado, inclusive, com o que a gente vê, cara. A gente tem muita facilidade de acesso à informação hoje, né? Então, porque o YouTuber falou que tecnologia X deve ser seguida, a turma fecha o olho e segue. Não pode ser assim, meu. Então, assim, é observar, ter cuidado com o material que está sendo colocado adiante, né, bicho? E não confiar cegamente nesses GPTs da vida, né? No GPT da vida. São ferramentas excelentes, cara. São muito boas quando a gente sabe usar, né? Quando usado de maneira diligente e responsável. Agora, confiar cegamente nisso, meu, a gente vai estar manchando, a gente corre o risco de manchar reputações, o que não é bom, cara. É um desserviço, né? Não só para a pessoa em si, porque realmente a pessoa perde credibilidade. Estou falando aqui do meu ponto de vista, né? Uma opinião. É, principalmente para quem costuma utilizar as inteligências artificiais, você consegue identificar alguns padrões de resposta, vou colocar assim. Então, por exemplo, eu até achei que o que que o seu aluno tinha colocado na prova era o que ele tinha visto no, numa inteligência artificial. Estava pronto para isso. Mas a gente. Foi o que você falou, é preciso saber utilizar, né? A gente precisa saber perguntar e a gente precisa saber avaliar a resposta que a gente está tendo da inteligência artificial. Essa ferramenta é uma ótima ferramenta, principalmente no meu ponto de vista, quando você
precisa sair do zero. Às vezes, sair da inércia em relação a alguma atividade, alguma demanda que você tem é muito difícil e ela é ótima para te ajudar nisso, mas se você não souber avaliar a resposta que ela está te dando, né, aceitar aquilo como sendo uma verdade absoluta e beleza, eu não vou fazer uma dupla checagem, né, um double check aqui nessa informação. Isso é muito perigoso para quem está utilizando e, enfim, acaba realmente descredibilizando não só o trabalho da pessoa, mas corre risco também de descredibilizar a própria tecnologia, né? Porque aí, não, mas aí então a inteligência artificial não presta, porque ela não deu uma resposta 100% exata. Não, ela é muito útil, né? Mas precisa realimentar essa, no caso, seja o ChatGPT ou o Gemini, enfim, esse tipo de inteligência artificial, você precisa saber alimentar, você precisa saber avaliar a resposta que você está tendo e é isso, saber se você está perguntando de forma correta, né? Exato, é isso daí, cara. Muito bom. É isso. Pablo, muito obrigado mesmo por esse papo. Valeu muito a pena ter esperado aí um ano para a gente conseguir essa conversa, meu amigo. Queria te agradecer muito mesmo por esse espaço. É, já te adianto que vou buscar a respeito do simpósio que vai ocorrer no ano que vem aqui no Rio de Janeiro. Você já está convidado para a gente tomar um café quando você vier ao Rio de Janeiro. Eu tinha falado que quando fosse a Kaiserslautern, que é onde você está localizado hoje, eu iria te avisar para a gente tomar um café, mas aí já fica o convite aqui para quando você vier ao Rio para a gente tomar esse café e bater mais um papo aí que a gente conversa, sente que não é o suficiente, queria conversar mais. Enfim, Pablo, queria te agradecer muitíssimo por ter topado participar do episódio. Eu que agradeço pela sua gentileza. Foi um prazer conversar com você, cara. Espero que a conversa também traga proveito para os ouvintes, para a audiência, né? E arquitetura, gêmeo digital, simulação não são buzzwords, cara. São ferramentas reais que ajudam a construir sistemas melhores, mais robustos e o mais importante, né? A gente nunca pode parar de aprender. Muito obrigado É pelo isso. convite. Excelente, Pablo. Bom, esse foi o Systems Talk, o podcast do Encose Brasil. Acompanhe as nossas atividades no LinkedIn, Instagram, Spotify e YouTube. Participam da equipe de comunicações do capítulo Marcos Vinícius Alves, Vitória Carreira, Rondinelli Jorge e Pedro Vieira. Meu nome é Bruno Soares e fico por aqui. Até o próximo papo.